Olá, é muito comum, especialmente quando a gente envelhece, tomar um, dois, três ou mais medicamentos. Eu, por exemplo, tenho gente na família que toma mais de 6 remédios por dia. Medicamento é bom para tratar doenças crônicas, para a gente viver por mais tempo. Mas o medicamento também pode fazer mal, especialmente pelo risco de interações. Por isso, presta atenção. Hoje nós vamos falar sobre uso racional de medicamentos com um super especialista e eu vou apresentá-lo melhor a vocês. Estou falando do Dr. Gustavo Alves Andrade dos Santos. Ele é farmacêutico bioquímico, doutor em biotecnologia, mestre em farmácia, pós-doutor em anatomia e cirurgia, fez neurobiologia em Chicago, farmácia clínica na Flórida, farmácia hospitalar na França. Ele é professor na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic e da Faculdade Oswaldo Cruz. Ele também, gente, coordena o Grupo Técnico de Atenção Farmacêutica ao Idoso e também de Farmácia Hospitalar no Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. E ainda desenvolve pesquisa e projetos na área de Alzheimer. Uau, que currículo, hein, doutor Gustavo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lina, pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema que, além de ser muito relevante, né, para todas as pessoas, é um tema que ele precisa ser bastante discutido, bastante amplamente apresentado, elucidado, principalmente. Então, tomara que essa oportunidade ela traga frutos aí para as pessoas. Então, medicamento, claro que os avanços, eles são muito bem-vindos, mas medicamento é coisa séria, doutor Gustavo. A gente tem que lidar dessa maneira? Sim, o medicamento, ele é uma tecnologia, talvez uma das que mais tem avançado nos últimos anos. Né? Nos últimos, pelo menos 50 anos, se você pensar em evolução dos medicamentos, a gente vai perceber que quantas doenças, quantos males, né, quantos problemas de saúde não foram resolvidos, até mesmo que parcialmente, com o advento dos medicamentos. Agora, os medicamentos, por outro lado, eles precisam ser utilizados com rigor, com critério. Comprar um medicamento não é como você comprar ainda que o alimento também tenha esse rigor, né? Então, veja que não é tão simples assim, mas comprar um medicamento é algo que normalmente tem que ser feito de uma maneira bastante cuidadosa. Existem medicamentos que você pode comprar sem receita, por exemplo, aí tem uma certa fragilidade na questão sanitária no Brasil, em outros países também, você vai comprar paracetamol, por exemplo, que é um remédio super comum, que traz tanto problemas para as pessoas, né? Então, o medicamento é uma coisa muito séria, porque o medicamento, ele sempre pode trazer algum risco, sempre. Seja um risco pequeno a um risco grande. Então, sempre ele pode oferecer algum risco que seja o menor possível, que seja a possibilidade de uma coceira, ele fala urticária, que seja a possibilidade de ele dar uma hiperacidez gástrica, aquela dor de estômago, que seja isso, até outras questões muito mais preocupantes. Por isso, então, nós vamos estar aqui esclarecendo várias dúvidas que são muito comuns da população leiga. Mas explica para a gente, já, o conceito do uso racional de medicamentos, que é o nosso tema de hoje. O uso racional do medicamento, o uso racional de medicamentos, é um conceito que vem sendo trabalhado lá desde meados dos anos 80 e ele diz respeito a você usar o medicamento seguindo alguns princípios. Eu vou citar os mais importantes. Primeiro, o princípio de que o medicamento seja eficiente. Depois, o princípio que ele esteja disponível em tempo oportuno, que ele seja possível de ser utilizado. E, principalmente, que ele ofereça segurança. Então, o medicamento ele tem que ser efetivo, ele tem que estar disponível, ele tem que ser seguro. Acho que preenchendo essas três características, a gente consegue entender que usar medicamentos de forma racional é usar com a razão, racional de razão e racional de racionalizar. Usar a menor quantidade de medicamentos possível e que traga o resultado que você precisa. E acessível, né, para a população. Sim, quando a gente fala disponível em tempo oportuno, é a questão da acessibilidade. Muitas vezes você tem remédios que são acessíveis, mas que tem um custo muito alto, acessíveis, quando eu falo disponíveis, vamos colocar melhor a palavra disponíveis. E você, às vezes, tem medicamentos que
têm resultados terapêuticos sensacionais, mas não são acessíveis do ponto de vista econômico. Então, a gente tem esse contraponto entre disponibilidade e acessibilidade. Então, o medicamento tem que ser acessível a ponto das pessoas conseguirem adquirir ou conseguirem acessá-lo via governo, via sistema público. A gente tem isso no Brasil, funciona muito bem, vem funcionando muito bem, claro que com algumas melhorias, e as pessoas então conseguem tratar as suas doenças até com remédios. Eu sempre dou o exemplo da penicilina. A penicilina é um dos melhores antibióticos para tratar a pneumonia comunitária. Custa menos de 50 centavos um frasco de penicilina. Agora, é difícil achar penicilina hoje em dia. Por quê? Porque ela ficou tão barata que os laboratórios não querem mais produzir. E aí, muitas vezes, erroneamente, a gente percebe alguns serviços de saúde que são prescritos antibióticos de amplo espectro em detrimento da penicilina, né? Medicamentos caros que fazem resistência bacteriana, e aí a gente não está fazendo uso racional, no caso dos antibióticos, que são medicamentos. Claro. Vamos tentar esclarecer um beabá sobre os medicamentos. A começar, por exemplo, por coisas mais simples, aparentemente mais simples, né? Tem horário correto para tomar determinadas medicações. Por exemplo, eu não tenho mais tireoide, então eu tenho que tomar um medicamento para tireoide todo dia de manhã em jejum. Por que é importante essa questão do horário? Como é que isso funciona, doutor? Os medicamentos, eles têm algumas questões que a gente pode chamar de técnicas, do ponto de vista da farmacocinética. Para informar as pessoas de uma maneira mais simples, a farmacocinética ela é uma ciência que vai estudar como é que o medicamento, como é que o seu organismo vai reagir frente ao medicamento, como é que ele vai absorver, como é que ele vai excretar, enfim, como é que ele vai transformar o remédio e tal. E os remédios, eles têm um horário certo para ser tomado, porque esse horário é o horário que corresponde ao horário que o remédio faz o melhor efeito. Vamos pegar o teu exemplo que você deu aí, sobre o hipotireoidismo. Certamente você deve tomar um remédio chamado levotiroxina. Então, esses remédios chamados repositores de hormônios tiroidianos, como é o caso da levotiroxina, tem que ser tomado em jejum de manhã. Por quê? Porque a levotiroxina, ela vai repor os níveis de tiroxina, que é uma substância endógena que nós produzimos, e que ela é produzida ali por volta das 4h30 da madrugada, 5 da madrugada. Então, você tem que tomar de manhã, porque está próximo do horário de você repor essa substância, esse hormônio, perto do horário que seria produzido. Então, isso é uma questão. Tem outro remédio que as pessoas fazem uso, chamado simvastatina. É um remédio para tratamento do distúrbio de colesterol. Tem que ser tomado 10 da noite. Por quê? Porque o horário que ela vai estar em maior concentração no sangue vai ser perto das 4 da manhã, que coincide com o horário da síntese do colesterol. Ou seja, os remédios têm esse aprasamento posológico, esse 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12, uma vez por dia, porque, primeiro, eles precisam coincidir com alguns horários que têm relação com o nosso metabolismo. E, segundo, porque existe um intervalo. O remédio, quando você toma um remédio, ele vai sendo absorvido lá pelo estômago, pelo intestino, e chega uma hora que ele tem uma concentração no sangue alta. Então, é essa hora que é o horário que o remédio está fazendo o efeito blender. Depois a concentração começa a cair. E quando ela começa a cair, é hora de tomar um outro remédio para essa concentração ficar alta de novo. Então, será mais ou menos assim, um estado de equilíbrio. Essa questão de tomar um remédio na hora certa é para você manter um estado uniforme de quantidade desse remédio no seu sangue para ter o efeito esperado naquele momento. Mais ou menos isso de uma forma mais simples. Não, foi perfeita a explicação. Inclusive, ainda na questão de horário, por exemplo, de horário e frequência, tem medicamentos, como você já citou no início da nossa conversa, como antibióticos, que têm uma prescrição por um período específico que a gente não pode passar disso, né? E tem remédios que a gente toma de forma crônica, como a simvastatina, que você acabou de citar. Tem gente que toma a vida inteira para controle do colesterol. É assim mesmo que funciona e que a gente tem que super respeitar essa prescrição. Sim, assim, os remédios de uso crônico são remédios que, via de regra, serão utilizados para toda a vida. Então, uma pessoa que eventualmente tem um problema cardíaco e que tem que tomar uma substância antiarrítmica, que é para colocar mais ou menos assim, colocar o ritmo cardíaco numa condição favorável, ela vai tomar esse antiarrítmico por toda a vida. Pode ser que ela altere dose, e pode ser até que em algum momento o médico mude o antiarrítmico, muda o nome da droga, até por uma questão ali de ter melhores efeitos, de menor toxicidade.
E tem remédios que você vai tomar em situações pontuais, como no caso do antibiótico. Agora, o antibiótico é aquele problema, as pessoas tomam antibiótico, tem uma resposta rápida, porque o antibiótico dá a resposta rápida, e tem que tomar por 7 dias. Ah, eu já tomei 3 dias, não tenho mais febre, minha garganta não está doendo mais, não estou mais com dor de ouvido, aquela infecção urinária estava me incomodando, então eu vou parar de tomar. E é um grande erro, porque você faz uma coisa chamada seleção, e você pode, então, futuramente ter um caso de resistência bacteriana. Então, os medicamentos, você tem que seguir rigidamente o padrão de uso e o tempo de uso para que você tenha o melhor efeito esperado desses remédios. Tá. Tem uma dúvida muito comum que nos enviaram, que é assim, eu posso tomar medicamento, tem gente que fala que só toma medicamento com leite, porque o medicamento é muito forte. Tem gente que toma com suco, tem gente que toma com chá, né? Tem gente que toma com bebida alcoólica. Então, eu quero uma orientação sua, meio no geral, assim, é só com água que a gente tem que tomar? E álcool nem pensar junto com medicação? Sim. Primeiro, os remédios têm que ser tomados com água, deve ser tomado sempre com água, né? Até isso nessas palestras que a gente acaba fazendo por aí, quando se fala na questão do leite, né? Existia lá um mantra aí do passado que falava que antibiótico tem que ser tomado com leite, né? E tem alguns antibióticos que, pelo contrário, quando você toma com leite, eles formam quelatos, que é como se fosse uma massa indissociável no teu intestino e aquilo sai nas fezes. É o caso das tetraciclinas, por exemplo. Então, medicamentos não podem ser tomados com refrigerante, com suco, até com suco. Tem gente que toma remédio com suco de abacaxi, suco de laranja. Os sucos podem trazer alteração do pH do estômago. Essa alteração pode interferir de alguma forma na absorção do remédio. Jamais fazer uso com bebida quente. Não se toma remédio com bebida quente. Lá em Sorocaba fala leite quente, né? Então não se toma medicamento com leite quente, com café, com chá, porque a bebida quente, ela destrói aquela barreira do remédio, que é a cápsula ou a dragem, aquela parede, mais rapidamente. Então ele tem uma velocidade de absorção que não foi aquela pensada pelo fabricante. O fabricante, quando desenvolve um remédio, ele tem um tempo estimado. Esse remédio vai ficar tanto tempo sendo absorvido, depois ele vai para o intestino, depois ele vai para o sangue, vai passar pelo fígado, pelos rins e vai embora. Então, a bebida altera tudo isso. E o álcool ele tem uma questão assim, primeiro porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. O álcool, quando você ingere ele de maneira aguda, não de maneira crônica, sem contar noite vista, ele faz aquilo que a gente chama de inibição enzimática. Então, ele acaba alterando o metabolismo dos remédios. E quando você faz por muito tempo, ele faz indução enzimática, ou seja, ele interfere na metabolização. Em relação à água, tomar com água, tomar pelo menos com um copo de água cheio, salvo em situações muito específicas, como se tratar de um paciente com insuficiência renal crônica ou aguda, algum paciente que tem orientação médica para controle da ingestão de água. Eu tive isso uma vez, eu fiz uma palestra para idosos e algumas senhoras falaram, poxa, Gustavo, mas meu médico falou para não tomar muita água. Então, tem alguns casos que realmente você tem que ter cuidado com essa quantidade de ingestão de água, porque isso pode trazer até alguma alteração para quem já tem problemas renais. Que boa explicação, doutor Gustavo. Vou chamar um rápido intervalo agora e no segundo bloco nós vamos falar sobre as interações medicamentosas, ok? E você não sai daí não, que a gente volta já já. Voltamos, hoje conversando sobre uso racional de medicamentos, dicas especialmente para as pessoas 50, 60 a mais, com o doutor Gustavo Santos, que é farmacêutico bioquímico. Doutor Gustavo, vamos então entrar agora no tema interações medicamentosas. Explica para a gente o que é isso e se o senhor puder citar alguns exemplos práticos. Bom, interações medicamentosas, como o nome já diz, é quando você usa um remédio junto com outro remédio, há uma interação que vai produzir efeitos diferentes daqueles esperados inicialmente. As interações, elas podem ser positivas até. Tem muitas situações que você usa remédios para potencializar o efeito do outro. Sei lá, eu uso um analgésico e junto uso um relaxante muscular. Então, você tem uma potencialização. Mas o que se enfoca muito na interação medicamentosa são os efeitos prejudiciais. Quando você utiliza um medicamento que interfere negativamente no efeito do outro ou vice-versa. Então, aí você tem situações onde, muitas vezes, até por desconhecimento do próprio indivíduo que se automedica, ou até por uma não orientação feita pelo médico, ou até pelo médico não ter um conhecimento mais aprofundado. E aí entra
a participação do farmacêutico, que é muito importante, farmacêutico clínico, farmacêutico que está na farmácia, na drogaria, que está dentro do hospital, para fazer essa orientação, porque para resolver uma interação, às vezes é só mudar o horário, é só mudar o horário de tomada do remédio que você consegue resolver. Então, interação é quando você tem interferência de um medicamento no efeito do outro, produzindo efeitos positivos ou negativos. Nossa, perfeito. Agora, muitas pessoas idosas tomam vários medicamentos por dia. Quando isso acontece? Em geral, eu vou para 3, 4 médicos, com a minha mãe, por exemplo, né? E com quem nenhum fica perguntando, o que ela toma para outro problema que precisa ser controlado. E todos são medicamentos de uso crônico. Como é que a gente faz nesse tipo de caso? Quem que a gente procura, doutor Gustavo, para que a gente possa fazer uma planilha adequada, com horários adequados, para tomar todos os medicamentos em conjunto? Olha, primeiro é muito importante que quando alguém se dirige ao médico, que seja você mesmo para tratar um problema de saúde seu, que você leve ou uma foto dos remédios que você toma, ou a última receita, enfim, que você tenha a capacidade ou o escrito de dizer para aquele médico que medicamentos que você faz uso. Quando você leva um idoso, uma pessoa acima de 60 anos, isso é mais importante ainda, por quê? Porque nós temos uma grande falha no nosso sistema de saúde, que é a falta de conexão, de interligação entre os sistemas privado e público, e mesmo dentro do público. Então, você leva sua mãe no médico geriatra aqui em São Paulo e você vai viajar para Poços de Caldas. E lá sua mãe tem uma luxação, tem uma queda. Aí você leva no hospital lá em Poços de Caldas. O médico de lá não consegue saber o que ela está tomando aqui. Porque ao entrar no sistema, ele não consegue enxergar os remédios que ela usa aqui. Então, a gente precisa ter digamos que, essa atitude preventiva de levar a descrição dos remédios que as pessoas tomam quando se trata da gente mesmo. O idoso, ele tem uma característica, né? O idoso faz a chamada polifarmácia. A polifarmácia é quando alguém faz uso de, a literatura fala 4, 5, mais 5 medicamentos. Na literatura falam 4, nós vamos colocar o padrão que quando alguém toma 5 medicamentos ou mais, isso chama polifarmácia. E é normal. O que é a polifarmácia? Olha, eu tenho hipertensão, então eu tomo um remédio para hipertensão, tomo lá captopril, tomo um diurético chamado hidroclorotiazida, mas aí eu também tenho um protetor de glucosa que o médico me passou, que é o omeprazol, e eu também tenho diabetes, então também tomo metformina. E aí o médico me passou também uma vitamina, e como eu tenho algumas dores musculares, eu tomo lá um remédio chamado carisoprodol com paracetamol e com dipirona, por exemplo, com cafeína. Então você vai ver, são 5, 6 remédios. Além disso, as pessoas também fazem uso por conta própria, que é temível a automedicação. O cara vai, ele compra um remédio, entra na internet, ele vai na farmácia, ele compra lá os remédios que ele acha que servem para ele. Então, isso é muito, muito, muito perigoso, essas interações medicamentosas. Quem ele deve procurar? Primeiro, ele deve pedir orientação para o próprio médico e, principalmente, na hora da dispensação para o farmacêutico. O modo correto de tomar e possíveis interações que possam acontecer, como é que elas podem ser mitigadas. As interações medicamentosas, assim, quando negativas, elas realmente podem levar não só aos medicamentos funcionarem como eles foram previstos, mas também pode surgir uma série de outras complicações, inclusive levar a pessoa para o hospital, e há casos, inclusive, de uso crônico dessas interações medicamentosas inadequadas, que leva a pessoa a óbito. Eu queria um alerta seu em relação a isso, e se você tem conhecimento que isso tem acontecido no Brasil com muita frequência. Olha, a gente tem nós temos uma característica, até como sociedade, né? Não vou falar no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a questão da gente medicalizar a doença, né? A gente não medicaliza a saúde. Então, as pessoas fazem uso de grandes quantidades de medicamentos, as mais variadas possíveis. Você veja, hoje faço um levantamento aí da quantidade de idosos, a gente está falando do idoso que faz uso de benzodiazepínico. Veja isso. Mas é indicado, depende até que ponto foi indicado, até quando era para ser indicado, qual era o tempo de uso. Então, os danos que podem ser provocados
pelo uso desses medicamentos. O fato das pessoas terem acesso fácil aos remédios, né? Vai na farmácia, compra o remédio que você quer, vai na internet. A internet tem regras hoje para venda de medicamentos pela internet, mas existem muitas burlas, né? Existem muitas formas de se burlar isso, infelizmente. Os conselhos de farmácia ficam atentos a isso a todo momento, mas vira e mexe, alguém cria ali alguma situação. E as interações, para citar, uma questão que é muito comum, Lina, é aquela ideia de que o medicamento natural não faz mal. Então, eu vou trazer uma questão aqui. Então, tem um produto natural chamado ginkgo biloba. O ginkgo biloba, em associação com o anticoagulante, tem uma interação medicamentosa que a gente chama risco de sangramento. Aumento de sangramento e risco de hemorragia. Então, é uma interação perigosíssima. Essa é, para citar, uma das mais comuns que tem por aí. Outra questão muito comum, e você me fala em alertas, um alerta que eu faço: cuidado, todas as pessoas, mas principalmente o idoso, cuidado com o uso excessivo de anti-inflamatório não esteroidal. Cuidado com o uso excessivo de todas essas drogas com ação anti-inflamatória, os idosos até pela questão das dores musculares, dores osteoarticulares, das dores em geral, tem o hábito de tomar lá o seu relaxante muscular, que ele tem mais preferência, o seu analgésico, e isso traz danos incríveis para o sistema renal e o sistema cardiovascular. Uma das primeiras perguntas que o cardiologista faz para alguém quando vai com queixa de hipertensão arterial no consultório é: você tem tomado muito remédio para dor? Você fala: o que tem a ver eu tomar remédio para dor com pressão alta? Tem muito a ver. Então, é um alerta que a gente faz. E as interações, então. Imagina uma pessoa que faça uso de um medicamento analgésico por conta própria e já tem um problema de hipertensão arterial. É uma interação perigosíssima. Imagina uma pessoa que tem um problema renal e que, por conta própria, faça uso de anti-inflamatórios. Outros exemplos também que eu gostaria de dar aqui: medicamentos antipsicóticos, medicamentos que são comumente utilizados, estabilizadores do humor, que, se associados com outras drogas que façam depressão, como benzodiazepínicos, calmantes, esses remédios para induzir sono, tem que ter cuidado. Pode ser tomado junto, criteriosamente, com avaliação médica, e, como eu disse anteriormente, muitas vezes com essa indicação de não deixar os horários tão próximos. Enfim, a gente não está proibindo, mas a gente tem que criar, sim, alguns alertas para evitar que esses problemas aconteçam. Perfeito. E nada de ficar também tomando o remédio porque funcionou para o vizinho. O vizinho é uma outra questão, o vizinho é outra pessoa, a medicina, o tratamento, a terapêutica, ela é particular, ela é para cada doença, cada situação, peso, condição patológica, muda muita coisa. As pessoas têm o seu armarinho de remédios que elas guardam no banheiro ou na gaveta lá da cozinha, elas acham que esse remédio pode servir para outra. Não serve, o remédio não vai servir para outra pessoa. Aliás, mesmo que você usou, o que eu te aconselho a fazer? Vai na drogaria mais próxima, entregue, eles têm sistema de coleta, esses remédios serão depois todos destruídos ou até serão emprestados para alguma situação mais específica, mas eles serão, então, incinerados, e não guarde remédios que você não usa mais em casa. Ótima dica. Super obrigada pela sua participação, viu, doutor Gustavo? Foi incrível. Eu agradeço muito e quero lembrar mais uma vez, né? Saúde não se brinca, remédio não é brincadeira. Precisando de orientações, procure sempre o farmacêutico mais próximo da sua casa, e dentro do hospital também, ele estará sempre apto a dar as orientações corretas. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse YouTube e as nossas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente, muito obrigada e até a próxima.